Oi pessoal, tudo bem? Estou fazendo aqui mais um vídeo da sequência dos vídeos sobre conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente. Bom, no vídeo de hoje eu separei aqui algumas perguntas que que as pessoas me mandaram sobre as conferências, as pré-conferências, e eu vou estar lendo as perguntinhas e vou respondendo elas para vocês, conforme nós combinamos nos outros vídeos. Mas, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo e está nos acompanhando no Facebook ou no canal no YouTube, retorna aí um pouquinho e verifica a primeira e a segunda publicação, que ali eu já tiro bastante dúvida. Se ainda assim, depois desse vídeo, você ainda tiver uma dúvida ou uma sugestão para mandar pra gente, manda que eu faço mais um vídeo falando sobre esse assunto também. Eu vou começar aqui com essa pergunta. Mari, as pré-conferências são obrigatórias? Bom, conforme eu falei no outro vídeo, gente, não existe uma legislação que obrigue as pré-conferências. Mas alguns municípios adotam fazer encontros antes da conferência municipal justamente para já irem discutindo, fazendo dinâmicas com adolescentes e crianças, para que no dia da conferência esse assunto já esteja bem fácil, né, de fácil acesso para todas as pessoas, mas não é obrigatório, tá? Tem município, inclusive aqui no município de Criciúma nós já fizemos algumas vezes, e nós fazíamos encontros descentralizados, que a gente chama. Então cada CRAS, nós temos 6 CRAS aqui no município, e cada CRAS nós fazíamos reuniões separadas para discussão, para já ir trabalhando o público e conversando, trazendo uma noção do que são essas conferências, e aí no dia da conferência ficava muito mais fácil aí de estar fazendo evento, tá? Mas respondendo a pergunta, não é obrigatório. Mas quem quiser fazer, o prazo é de janeiro até novembro, e o prazo das conferências municipais aí é de maio até novembro de 2018. De quem é a responsabilidade de organizar a conferência? A responsabilidade principal é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por isso, né, só lembrando e reforçando aí o recado, a gente sempre fala muito sobre que os conselhos municipais precisam estar bem organizados, bem articulados, e nesses momentos, por exemplo, de organizar conferência, é onde a gente sente a maior necessidade de que esse órgão esteja funcionando. Então, a responsabilidade em fazer acontecer a conferência, em mandar relatório e tudo mais, é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E é claro, né, gente, dependendo da complexidade que for no seu município de fazer esse evento, vocês podem pedir ajudas de outras secretarias, né, pedir um reforço aí para que o evento saia nos conformes. Quantas pessoas serão necessárias para organizar a conferência? Bom, essa é uma boa pergunta. Na verdade, a gente não tem um número também X de pessoas obrigatório, né? Mas com experiência em alguns atendimentos que nós fizemos pela Jax Assessoria Social em alguns municípios, organizando inclusive os conselhos, geralmente dos conselhos municipais tem 4 governamentais e 4 não governamentais. Um número mínimo, né, de números de pessoas participantes dos conselhos, ou seja, a gente vai ter, no mínimo, todos os conselheiros titulares e suplentes organizando essa conferência. E como eu falei, se ainda assim, ou por falta de conhecimento, falta de habilidade, às vezes o conselheiro acabou de ser nomeado, né, conselheiro representante da secretaria, a gente convida, né, outras pessoas de outras secretarias para participarem também. Por exemplo, nesse ano de 2018, as conferências têm 5 eixos de discussão. Para quem não viu ainda esse vídeo, tem um outro vídeo falando certinho sobre todos os eixos, tá? Cada eixo de discussão, nós da Jax sempre recomendamos que fiquem 2 pessoas para organizar, né, a discussão do próprio eixo. Então, considerando 5 eixos, vezes 2 pessoas cada um, já vai dar 10 pessoas. O palestrante, então nós também trabalhamos com palestras em conferências, e tem vezes que o município já tem alguém muito legal, que já conhece essa área muito bem e consegue fazer a palestra, então mais uma pessoa do município, ou nesse caso, contratar alguém de fora, né, para estar convidando aí fazer a palestra principal.
E entre outras coisas, alguém que cuide da inscrição, na entrada, né? Outra pessoa para estar na plenária final, que possa fazer aí as discussões finais da aprovação das propostas, enfim. O número mais ou menos, né, de pessoas que a gente acaba envolvendo nessa organização, para ninguém ficar sobrecarregado, de 15 a 20 pessoas. Claro, quanto mais pessoas tiverem, mais a gente conseguir dividir essas atividades aí, melhor vai ser. Mari, a gente sempre tem essa dúvida, quem a gente convida para participar da conferência? Então, como eu falei para vocês em outro vídeo, as conferências, né, são para discutir uma política específica. Nesse caso, política dos direitos da criança e do adolescente. A gente vai convidar todos os órgãos e pessoas participantes do Sistema de Garantia de Direitos. Então, o Ministério Público, as próprias, a polícia a gente chama também, as próprias ONGs, né? Se no seu município tem ONGs, organizações, terceiro setor, que atende criança e adolescente, chamem eles também. Às vezes eles não são participantes do conselho, né, mas têm inscrição ou não tendo, podem chamar eles para estarem gerando essa discussão, afinal eles estão atendendo crianças e adolescentes, né? As secretarias municipais, então saúde, educação, cultura, esporte e lazer, dependendo como que se configuram as secretarias no seu município, a de assistência social. A Câmara de Vereadores, a gente sempre convida também para estar participando, é legal que o Legislativo esteja conosco nessa discussão, o Conselho Tutelar, enfim, esses são alguns órgãos que a gente pode estar convidando. Se você tiver alguma dúvida, Mari, eu tenho outros convites aqui, outras pessoas que a gente pensou, não sabe se deve ou não convidar, pode mandar a sua pergunta também que a gente divulga e faz uma resposta aqui sobre isso, né? E essa coisa de convite, gente, é sempre muito local, porque às vezes vocês têm órgãos que são muito atuantes, muito participantes com vocês, por que não estarem chamando esse órgão, essa pessoa, enfim, para participar da conferência? Tá? Mas eu dei aqui a ideia de mais ou menos alguns órgãos importantes que precisam estar nessa discussão. A conferência pode ser feita em meio período? Gente, assim, não tem também nenhuma restrição de horário, né? Não fala que ela tem que ser feita em 8 horas, enfim, 2 dias, 1 dia. Mas, o que a gente sabe, que são 5 eixos, pensa comigo. Mais uma palestra, mais uma discussão final para eleger as propostas, mais a eleição dos delegados que vão representar o seu município no estado, enfim. É uma demanda muito grande de trabalho e por experiência própria, a gente, pelo menos nós da Jax, nunca fizemos nenhuma conferência em meio período, justamente por isso, é uma discussão muito grande. Tu imagina, juntam várias pessoas sedentas por discutir um assunto, é mais fácil que se estenda do que acabe antes, né? Então, a gente não recomenda que se façam conferências de meio período, tá? Apesar de que não existe uma obrigatoriedade de cumprir horários, mas por experiência própria é legal pelo menos 1 dia. Por quê? Você consegue fazer ela com mais tranquilidade, tá? É claro, gente, isso varia de município para município. A realidade que os municípios que a gente tem trabalhado é uma realidade com um pouquinho mais de participação. Então, se tem de fato várias pessoas, né? Com pessoas a gente não trabalha assim, né? Não é tudo muito rápido, né? Do jeito que a gente gostaria. Vamos pro almoço, leva um tempinho, retorna do almoço, a discussão às vezes é um pouquinho mais morosa, enfim. A ideia é fazer um evento tranquilo, bem organizado, para que as pessoas possam ir, entender o que está sendo discutido, contribuir na hora da discussão e finalizar saindo dali, conhecendo todas as propostas que o seu município está colocando. Então, diante disso, nós recomendamos sempre 1 dia mais ou menos para fazer a conferência. O Fundo da Infância, FIA, pode pagar a conferência? Então, vamos lá. Para quem não conhece, né, os nossos outros vídeos, aproveitando aqui para divulgar, a gente tem também no canal no YouTube alguns vídeos falando sobre o Fundo da Infância e Adolescência, que é um assunto muito pertinente, principalmente, né, nos direitos da criança e do adolescente e que envolve muito essa política. O Fundo da Infância, gente, ele não veio para
pagar todos esses tipos de eventos. A ideia do FIA não é substituir a responsabilidade da prefeitura, e é de responsabilidade do poder municipal fazer acontecer essas conferências. Então, o Fundo da Infância, ele não deve financiar o evento todo. Mas, assim como nós já usamos aqui, usamos em outros lugares, o Fundo da Infância pode ser um parceiro nessa ação. Então, a secretaria responsável no seu município faz o pagamento das questões para que a conferência aconteça, e o Fundo da Infância pode ser um parceiro, né? Seja com o palestrante, com o café, enfim, você vai verificar, e o fundo ele participa, ele não financia todo o evento, tá? Isso que eu tô falando pra vocês é de experiências que a gente vive aqui, né? E de formas que a gente possa utilizar o Fundo da Infância da melhor forma. É claro que toda ação que acontece pelo Fundo da Infância tem que estar prevista no plano de ação e aplicação. Então, se você vai querer fazer, não fez o plano ainda, organiza, coloca ali no plano um valor específico que o FIA possa estar financiando esse evento. E outra coisa que a gente sempre gosta de lembrar é: Mari, ficamos com dúvida, tivemos problemas, já usamos recursos do FIA na conferência e tivemos problemas. Ok, antes de fazer qualquer ação com o Fundo da Infância e Adolescência, se você tiver com dúvidas, procure a contabilidade do seu município, o jurídico do seu município, ou até mesmo o Tribunal de Contas de Santa Catarina, no nosso caso, né, que somos aqui de Santa Catarina, ou do seu estado. Por quê? Não adianta eu estar falando para vocês de vivências e práticas que a gente teve, se às vezes no seu município, no seu estado, o Tribunal de Contas entende a utilização do FIA de uma outra forma, tá? Então, para que fique seguro a utilização desse recurso e vocês quiserem fazer uma aplicação correta, sem problemas depois, a gente recomenda que o FIA seja parceiro, não financie o evento todo, e se ainda assim, né, tiver dúvidas aí, pergunta para se assegurar de que tá tudo certo, tá utilizando o recurso do fundo, tá ok? Eu falo isso, gente, porque às vezes de um município para o outro tem uma lei municipal, tem um decreto, tem algo que o Ministério Público, ou enfim, está combinando, né, e organizando junto com o município de vocês. Então é uma pergunta muito específica para eu estar respondendo de forma abrangente. Às vezes o município tenha um termo na legislação que o outro município não tem, então é legal estar olhando aí como que a lei do FIA do seu município está, se ela permite esse tipo de aplicação, enfim. Se tiver tudo ok, se ela puder ser aplicada, né, usem o recurso do FIA para potencializar essa conferência. Precisa fazer um convite formal? Bom, eu não entendi exatamente essa pergunta, mas eu vou responder da forma que eu interpretei ela, tá? Convite formal eu penso em duas vias, em dois sentidos, né? Para que a conferência aconteça, primeiro, tem sim que ser feito um decreto de convocação. Assim como o Conselho Nacional faz uma convocação, né, falando sobre a conferência, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente também tem que fazer isso por meio de resolução. Ele convoca, depois avisa a prefeitura, né? Manda essa documentação para a prefeitura e o prefeito faz aí um decreto convocando essa conferência, tá? Agora, essa é a primeira parte formal para que ela aconteça. E a segunda parte que eu entendi como convite é no sentido de convidar as pessoas, tá? Então, como que você convida as pessoas formalmente, né? A gente sempre recomenda, não vamos gastar muito papel. Quanto menos a gente conseguir aí, quanto mais a gente conseguir reduzir custos, né? E também para a natureza é bom que a gente não gaste tanto papel assim. Então a ideia é, faça um folder virtual, sabe? Um folderzinho falando da data, local, horário, a programação da conferência. Pode mandar no WhatsApp, usemos também as redes sociais, né? Usem as redes sociais, Facebook, enfim, e-mail. Coloquem aí nesses meios digitais para divulgar a conferência. Se ainda assim vocês queiram fazer um convite formal, nada impede, obviamente, de fazer a impressão desse convite, formalizar por escrito.
E a melhor forma, gente, pra gente garantir a participação das pessoas, não é simplesmente enviando papel, sabe? Ah, deixei o papel lá na secretaria do fulano, espero que eles venham. Não, vamos fazer um movimento aí com os conselhos de direitos, vamos pessoalmente explicando, gente, ó, vai ter a conferência, ela acontece de tantos em tantos tempos, é importante que a gente esteja lá juntos para discutir sobre isso, enfim, façam uma fala para convidar, para que as pessoas entendam que isso é um convite, de fato é importante para vocês, a participação dessas secretarias, tá? Eu falo isso porque às vezes a gente manda um convite, né? Ah, ficou na secretaria, o vento bateu na mesa ali, caiu, levou o convite e a pessoa não ficou sabendo. Então, para organizar, se vocês querem que tenha bastante gente na conferência, pessoas que participem, convide pessoalmente, tá? Eu respondi a pergunta dos dois jeitos aqui. Se ficou alguma dúvida, me manda depois. E para finalizar, de perguntas finalizamos. E para terminar, assim, gente, ó, o que a gente sempre recomenda, na verdade, são algumas coisas que nós usamos na Jax Assessoria Social. Assim como esses vídeos que eu tô fazendo para vocês, mais informal, com bastante dica, uma linguagem bem simples para que a gente possa de fato entender, né, esse mundo complexo das políticas públicas. Quando vocês forem chamar alguém para dar palestra, a ideia façam uma palestra mais descontraída, uma palestra com uma fala mais, não que ela não tenha que ser técnica, não, a parte técnica é muito importante, mas a ideia não é fazer uma palestra bonita, a ideia é fazer uma palestra onde as pessoas entendam o que está sendo discutido, entendam a base do assunto para que depois elas consigam participar dos grupos de discussão. Né? Então é um dos princípios, né, nosso aqui na Jax Assessoria, é trabalhar com uma linguagem bem descomplicada e acessível. Então a gente recomenda isso também para outros municípios, para outras pessoas, façam uma palestra mais acessível, mais simples, né? É a primeira dica. A segunda dica, como eu já falei até um pouquinho no outro vídeo, se a gente vai trabalhar com criança e adolescente, vamos buscar trabalhar algo que seja do mundo deles, entende? Não, que a gente possa trazer eles para o nosso mundo, mas não apagar o mundo deles, a forma deles de se comunicarem, a forma deles de falarem, escrever, desenhando, enfim. Vamos trazer coisas lúdicas, né? Não só ficar inventando coisas e fazer teatrinho, não. Mas atividades que sejam lúdicas e consigam construir com eles juntos um pensamento construtivo, né? Um pensamento que seja da criança e do adolescente transformando de fato em política pública. Tá? Então, para finalizar, essas duas dicas assim, para que o evento seja agradável a todos, né? Não aquele evento que a pessoa tá lá, não acredito, vim participar disso aqui, nem tô entendendo nada, né? A ideia é trazer as pessoas para nós, para que elas entendam essa discussão, opinem, consigam opinar, né? Ter voz ativa, desde participantes, crianças, adolescentes, enfim, isso se estende a todos os participantes e que no final a pessoa ainda sai assim com a sensação de que, poxa, consegui participar, consegui opinar, se sentir importante e de fato participante, sabe, daquele evento, não só como ouvinte, mas como alguém que opinou e discutiu porque entendeu do que se estava, né, se tratando ali naquele evento. Tá certo? Gente, agradeço vocês mais uma vez e deixo de novo aberto aqui para perguntas, dúvidas e sugestões. Mandem para nós o que vocês têm feito, tá? Que se o seu município já fez, já está organizando a conferência, mandem para nós o que deu certo, que vocês estão fazendo, que está ficando bom e o que já não deu muito certo aí em algumas experiências que vocês tiveram. Eu sou dessas, eu acho que boas ideias têm que ser compartilhadas. E por que não? Se a gente está fazendo algo muito legal, por que não compartilhar com outro município para que ele possa também desenvolver a política pública da criança e do adolescente por lá? Tá bom? A gente vai continuar por aqui investindo naquilo que a gente acredita. Um beijo, até mais!